Eu gostaria de convidá-los a refletir nessa noite, no livro de Isaías, capítulo 52, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Isaías 52, capítulo 52, versículo 1 a 7. E aí eu desafio vocês manterem a Bíblia aberta, os que estão aí com os smartphones, mantenham o smartphone ligado, mas em modo avião, e vamos refletir essa noite sobre a palavra de Deus, que diz o seguinte: eu vou estar lendo os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, diante da tua palavra. E entendo, ó Deus, que no momento da reflexão da tua palavra, nós também adoramos ao Senhor, da mesma maneira como fazemos através dos cânticos e das orações. Deus, nos traga um entendimento daquilo que o Senhor apresenta nesse texto bíblico. Que a nossa mente, o nosso coração se volte para esse ambiente, para ouvirmos o Senhor falar. A mim, eu quero ser simplesmente mensageiro do Senhor, para que na exposição da tua palavra, eu seja fiel a ela. E também, refletindo por mais uma vez, saio daqui enriquecido, entendendo e fazendo aquilo que o Senhor requer de mim, como também para os demais. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você consegue imaginar um contexto onde dois inimigos estão lutando? A expectativa desses dois lados que estão em conflito armado é que de alguma maneira alguém possa trazer uma mensagem, tanto de um lado como para o outro, e na perspectiva dos dois lados, sempre quando a gente está combatendo alguém, aquele que nós combatemos é o nosso inimigo. O fato é também que na expectativa num contexto de guerra, há uma ânsia muito grande daqueles que ficam atrás da zona de guerra, esperando que de alguma maneira alguém possa compartilhar uma mensagem dizendo: o rei está vencendo. E é certo também que aqueles que ficam, normalmente não são os grandes guerreiros, são pessoas mais velhas, mais idosas, homens, mulheres, crianças, alguns poucos soldados que ficam na muralha, observando na montanha, para ver que se alguém vem correndo para trazer a notícia. No contexto histórico, não havia, naquele tempo, as tecnologias que nós temos hoje, porque através das tecnologias presentes, nós podemos emitir uma mensagem, uma comunicação em tempo real do que está acontecendo. Então, a expectativa deles era que alguém pudesse vir correndo e pudesse então trazer uma notícia e uma boa notícia. Quando a notícia era boa, todo mundo ia celebrar e se alegrar, sabendo que o rei estaria vencendo.
E ao vencer, traria os despojos. Ao vencer, traria uma segurança, traria uma paz. Mas se houvesse uma outra condição que o povo estaria vivendo, que era a perda de uma batalha, o fato que traria em seus corações era uma angústia. E aí, os poucos soldados que estavam sobrevivendo à guerra iam correr, iam avisar aqueles que estavam de trás da muralha, e cada um ia pegar o máximo que pudesse pegar de roupas e de alguma coisa que pudesse ser relevante para eles e fugir. Porque depois de passar pelos bravos soldados daquele povo, o próximo passo é entrar na cidade e ali atacar, fazer todo tipo de atrocidade. E é o relato que estava acontecendo. Aqui mostra que os israelitas do norte haviam sido levados por cativo pelos assírios, ali na região atual da Síria e também do Iraque. E essas pessoas estavam sendo aprisionadas, e o aprisionamento não era simplesmente colocar em uma cela. Aqueles que sobreviviam um momento de batalha, eles eram colocados na cela, mas também sofriam muito pelo maltrato dos assírios. Algumas vezes eles cortavam a orelha, algumas vezes também cortavam o nariz, cortavam a língua, como também pegavam madeiras pontiagudas, enfiava no umbigo e torcia para gerar dor, gerar sofrimento e trazer uma hemorragia. E na condição da medicina da época, não havia tantas condições para tentar salvar essas pessoas de tanto sofrimento. E para agravar a situação, você vai ver no versículo de número 5 que esses soldados vitoriosos gritavam. Ninguém gosta que alguém grite conosco. Quando alguém fala um pouco mais alto, é muito normal a gente falar, poderia abaixar um pouco mais o som? Poderia falar um pouco mais baixo? Poderia falar num tom onde eu possa compreender o que você está dizendo? E para agravar as situações, além do sofrimento físico, eles gritavam e questionavam, onde está o Deus de vocês? Onde está o Deus que vocês tanto professam, que é o poderoso, que governa o mundo, governa a vida de vocês, e o tempo todo vocês estão fazendo sacrifícios e fazendo cânticos de adoração? Então, esse capítulo fala dessa restauração de Israel, como também do primeiro e segundo advento do Messias. A admoestação aqui é para despertar. Você vê que o profeta invoca Israel a sacudir o pó e dizer assim, olha, Deus reina, Deus governa as nossas vidas, Deus governa esse mundo, Ele não está alheio ao sofrimento que todos estão passando, daqueles que se submetem à vontade dEle. Nós fazemos parte do povo de Deus, da nação santa, e isso é próprio descrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por isso estará na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos marcas, né? Nós temos a marca, que é a marca da cruz de Cristo, com todos os seus valores. E por sermos pessoas que temos a marca dos valores de Cristo e que devemos submeter ao seu senhorio, a bênção de Deus está sobre nós. O Salmo de número 23, muito conhecido por nós, diz, versículo número 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu faço a divisão desse texto em 3 partes distintas. Primeiro, que o Senhor não importa qual a imagem que nós temos de Deus, Ele continua sendo o que Ele é. E nós olhamos muitas vezes pelos nossos paradigmas e construímos uma imagem de Deus baseada nas nossas próprias expectativas de quem é Ele e o que Ele pode fazer por nós. Mas o Senhor e atende todas as demandas do ser humano. Como também o texto relata que Ele é meu pastor. E aí digo eu, o Senhor não é pastor de todos. O Senhor só é pastor daqueles que submetem ao seu senhorio. Porque nós criamos caminhos, nós criamos histórias e cavamos buracos, onde Deus não mandou a gente cavar buracos, não mandou criar caminhos. A bênção de Deus está sobre aqueles que andam nos seus próprios caminhos, no caso do caminho de Deus. Então Ele é meu pastor se nós submetemos ao seu senhorio. E se nós submetemos ao seu senhorio, a bênção de Deus está sobre nós.
Nós não podemos criar os descaminhos da vida e olhar para Deus e pedir que Ele fique abençoando a nossa vida. Ele não tem compromisso de abençoar aqueles que estão fora do caminho. Ele não tem essa responsabilidade, como também é o Deus da providência, ao dizer que nada vai nos faltar. Então, quando nós olhamos para a trajetória do povo de Deus, quando eles saem do Egito, estão andando no deserto, prometidos para a terra prometida, eles vão passar por várias variações de relacionamento com Deus. Enquanto eles estavam no caminho, onde eles submetiam à vontade de Deus, andavam conforme os seus preceitos e conforme os seus estatutos, a bênção de Deus ia sobre eles. E quando eles estavam deparando com inimigos, e muitas vezes inimigos maiores do que o povo que saiu de Israel, Deus dava a bênção da vitória, e muitas vezes vitórias muito maior do que eles podiam imaginar na perspectiva humana. Mas quando eles construíam as suas próprias histórias e os seus próprios caminhos, era muito comum, e a gente olha no Velho Testamento, nós vamos ver que eles eram aprisionados e sofriam nas mãos do povo que tinha a vitória sobre o povo de Deus. Irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela requer de nós uma atitude. Nós não podemos ver a palavra de Deus como mais um livro que fala sobre Ele. Se nós temos um compromisso com Deus, nós temos que aplicar esse compromisso, os seus valores em nossa vida, no decorrer de toda a nossa trajetória. E a pergunta que eu faço é: o que Ele espera de mim e de você? Olhando nesse contexto onde havia o aprisionamento, a expectativa deles: ó Senhor, será que o Senhor não está vendo? Mas também é a hora que a gente deve pensar: por que a bênção de Deus não está sobre nós? Por que Deus parece estar alheio à minha realidade, à minha angústia, à minha ansiedade? Será que Deus está tão distante? Ou nós que estamos fora do seu caminho? Ou será que nós não olhamos Deus como aquele que é o Senhor da minha vida e olhamos Ele somente um Deus prestacional? Eu preciso de atender uma demanda minha aqui agora, então eu busco aquele que pode atender a minha demanda. E aí, quando Ele abençoa, eu vou para o outro caminho. O Senhor só é pastor dentro daqueles que estão andando sempre no mesmo caminho. E aí nós vamos observar que, segundo o versículo de número 1 de Isaías 52, é que Deus nos chama, né? Porque aqui eu fiz a pergunta: o que Ele espera de nós? Deus nos chama para nós nos posicionarmos. Veja que o texto introduz, no versículo 1 do capítulo 52, diz: desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Nós não podemos ser cristãos fajutas, ou mesmo que falso, ou mesmo que falsificado. E Isaías então está gerando nesse povo que estava sendo aprisionados e sofrendo fisicamente e psicologicamente, certamente espiritualmente, o sofrimento do aprisionamento. E aí Isaías olha para ele e fala assim: olha, entendam que você pode trazer e você pode viver uma nova trajetória em sua vida. Você deve então despertar e vestir, você deve acordar e dar o próximo passo, e não ficar isolado e somente murmurando e reclamando. A gente tem que começar a decidir as nossas ações para uma coisa melhor, aquele que pode fazer muito mais do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Então, o que Isaías está apontando, fala assim: olha, entendam que se você quer sair desse aprisionamento, então você tem que despertar. E olha que interessante que o texto fala assim: olha, o que você deve fazer? O versículo 1 fala que eles deveriam vestir as roupas esplêndidas. Eles são desafiados a se ornamentarem, a adornarem. Por que eles deveriam se adornar? Porque eles deveriam ter essas novas vestimentas para refletir a grandeza e a majestade de Deus. Como um povo de Deus, nós devemos refletir a grandeza e a glória de Deus ao mundo, irmãos. Não é que o sofrimento vai acabar. O certo é que no dia eterno ele vai acabar.
Mas enquanto nós estamos caminhando, nós devemos refletir essa glória de Deus. A igreja tem a responsabilidade de anunciar a glória de Deus ao mundo. A igreja deve ser o farol da cidade. A igreja deve ser a luz. E quando eu falo igreja, não é a estrutura física, mas todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus, onde nós andamos e não caminhamos, nós devemos refletir a grandeza de Deus, porque nós somos povo de Deus. Devemos mostrar ao mundo que Deus se faz presente e abençoa o seu povo. Porque o que estava acontecendo aqui, quando Isaías levanta essa reflexão ao povo de Deus, mostrando que eles deveriam vestir essa ornamentação para refletir essa grandeza, é porque o povo de Deus estava permitindo entrar os incircuncisos e também os imundos. Eram pessoas, e você pode observar no versículo número 1, onde fala, não mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Eram pessoas que estavam começando a negociar os valores. Não é muito diferente hoje. Nós somos pressionados o tempo todo pela mídia, a lei nos pressiona a aceitar o modus vivendi de muitas pessoas, com seus padrões e seus valores, e a gente acha que é normal, a gente vai acostumando com a sociedade não cristã que nos impõe uma conduta. O que baliza os valores da nossa fé é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se negocia. A gente deve pagar o preço e todas as consequências do que está escrito aqui. Aqui é a verdade, aqui que nos traz para a vida. Aqui é o padrão do Deus que governa esse mundo, governa as nossas vidas e tem boas intenções para com o seu povo. Mas apareceram pessoas, e isso é o grande perigo, irmãos, porque quando nós começamos a não mais ler a Bíblia, quando nós começamos a não ter mais comunhão com Deus, nós o que temos? A imagem, um conceito de um Deus. E aí nós começamos a negociar a imagem de Deus baseado no que a gente interpreta que é a verdade. Então a gente tem que entender que aqui é o valor eterno, aqui que deve ser a nossa regra de fé e também de conduta. E é o que eles estavam fazendo, eles saem do Egito, Deus suprindo e sendo o Deus da providência a cada dia, a cada momento, apontando ele para a terra prometida, mas aí começaram a entrar os circuncisos, os imundos, pessoas que não tinham os mesmos valores, e aí havia a negociação. E quando havia a negociação desses valores, o que acontecia era o declínio, e o declínio levava à perda da guerra e sendo então os aprisionados. Então, quando o Velho Testamento fala sobre circunciso, está falando sobre os lábios, os ouvidos e também ao coração, e na perspectiva do Novo Testamento, apontando maior ao coração do ser humano, né? A maior circuncisão que o homem passa é a circuncisão da obra de Deus através do Espírito Santo. Irmãos, enquanto nós estamos caminhando para a terra do eterno, a terra prometida pelo Senhor, a bandeira nossa é a bandeira da grandeza e do amor de Deus para com os perdidos e para com o seu povo. Então, quando a gente perde essa perspectiva, nós vamos declinar e vamos sofrer com os inimigos que estão à nossa porta, porque até o Salmo de número 51, o salmista diz que o pecado está sempre diante de nós. Não adianta, a gente tem que entender que ele está ali na frente, e a gente deve o tempo todo mortificar. A ideia de mortificar é matar, é jogar no chão e pisar em cima. A gente tem que mortificar o pecado, porque ele vai estar o tempo todo. A gente só vai ter, vamos sermos libertados desse pecado que está sempre nos abordando para mudarmos de conduta somente no dia eterno. Então, o que a gente vê no Velho Testamento, quando a expressão usada de imundo está dizendo que essas pessoas incircuncisas, essas pessoas imundas, elas não podem, são inapropriadas, não podem estar na presença de Deus. Você não pode negociar essa relação desses imundos com a relação com Deus. E é importante, quando nós parte do culto, a gente confessa os nossos pecados e pede perdão, porque nós estamos diante de Deus. Então, Isaías, no capítulo 61, versículo 10, fala assim, olha, se alegre, celebre, porque a minha alma,
é a alma de alegria, porque eu estou diante de Deus, porque Ele me vestiu de salvação. Então, o que eu gostaria de destacar nesse primeiro ponto é que nós precisamos definir quem somos e para que nós estamos nesse mundo. Nós não estamos nesse mundo para fazermos relações públicas. Nós estamos nesse mundo para darmos ultimato, gerar nas pessoas a confissão dos seus pecados e o arrependimento. O mundo não está precisando de livro de autoajuda. O mundo está precisando de ajuda do alto. É a intervenção de Deus na vida das pessoas. Não é mensagem de massagear o coração, é uma mensagem de confrontação, porque as pessoas, tudo que ela possa fazer, não vai lhe dar um mérito para estar diante do Senhor no eterno. O único mérito passa pela cruz. E quando a gente chama pessoas para vir à igreja, não é vir para o entretenimento, não é vir para a comunhão, tudo isso também é importante, eu não estou dizendo e não estou tirando isso de fora, mas quando atraímos as pessoas e buscamos elas para vir à igreja, toda a nossa, o nosso impulso, a nossa motivação é apontá-las para a cruz, porque ali está o perfeito. Quando você aponta para a sua igreja, você vai apontar para pessoas que compõem a igreja, e todos nós temos deformações de caráter, então você aponta para o imperfeito. Por isso que muitos ficam decepcionados com a igreja, porque a pessoa fechou a cara para mim, me tratou mal. Gente, vamos tirar essa perspectiva. A gente não aponta para pessoas, aponta para o perfeito. É o Deus que ama o seu povo e tem boas intenções para com o seu povo. Então as pessoas devem se render àquele que morreu na cruz e àquele que venceu a morte. Porque quando olha para nós somos tão imperfeitos, somos tão pecadores. Quando alguém começa a falar da igreja, eu falo, meu irmão, só tem uma pessoa na história que eu conheço que foi perfeito, mataram ele. Só um. O cara que foi perfeito, a pessoa que foi perfeita, mataram ele. Mas louvado seja Deus, porque ele venceu a morte, né? E a nossa vida agora tem uma viva esperança. Nós temos certeza que o perfeito venceu, porque toda a trajetória de Jesus, ao andar nesse mundo, ao curar o leproso, a dar vista ao cego, ao expelir demônio, a ressuscitar o morto, quando ele morreu na cruz, os fundamentos da fé que ele passou para os seus discípulos e a multidão que ouviam, poderiam morrer ali na cruz. Aí nós não tínhamos esperança. Mas ao vencer a morte, nós temos agora uma viva esperança. Quando você faz uma refeição, normalmente alguém coloca um guardanapo, como esse aqui, né, do lado. Para que serve o guardanapo? Para limpar a sua mão ou a sua boca, porque você fez a refeição. Quando é muito comum em muitos lugares, quando você termina, você dobra o guardanapo e põe ali sobre a mesa. Quando você dobra, a interpretação é que você terminou, que você vai embora. Mas quando Jesus, ele foi sepultado, e aí depois que ele morreu, aí as mulheres voltam para o sepulcro está aberto, e elas buscam Jesus. Quando entra no túmulo, estava lá o lençol. O lençol não estava dobrado, o lençol estava colocado lá. Da mesma forma, o guardanapo, quando é colocado na mesa não dobrado, o que você está dizendo? Eu vou voltar. E o lençol do túmulo não estava dobrado, ele estava colocado como uma mensagem: eu vou voltar. Então, irmãos, quando a gente vê aqui Isaías relatando, mostrando a grandeza de Deus e quem nós devemos pagar o preço para seguir, porque no final das contas a gente vai receber a bênção eterna, a gente deve ter esse posicionamento. Sabemos que nós estamos nesse mundo para fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Segundo, nós vamos ver no versículo de número 2, que onde ele nos desafia: sacode do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Então ele está nos desafiando para nós nos libertarmos daquilo que nos prende. Era muito comum, era um gesto entre os judeus, quando eles andavam por
terras de povo pagão, povo que não adoravam a Deus, quando eles retornavam dessas terras, eles pegavam a sandália e batiam uma sandália na outra. Simbolicamente, ao gerar o atrito uma sandália com a outra, estava dizendo: eu não quero que as impurezas que foram agregadas na minha sandália venham entrar no meu território. Não é assim que normalmente quando nós vamos à praia, aqueles que já entraram no mar, você anda ali na areia, entra no mar, você sai do mar molhado. Algumas vezes quando a gente retorna para o carro, você calça a sandália e aí aquela areia vai grudando na sandália. Quando você chega no carro, o que normalmente se faz, e o que é o bom, deve se fazer dessa maneira, a gente senta no banco e põe os pés para fora e começa a bater uma sandália na outra, para dizer: eu preciso tirar essa areia daqui para não sujar o carro. Então, os judeus, eles faziam isso. Eles ficavam batendo para dizer que eu não quero nada que aquele povo pratique seja associado aos meus padrões e meus valores para trazer para o meu povo. Então, nós precisamos nos libertar aquilo que está nos trazendo esses valores, esses princípios do mundo. Porque o povo de Israel estava vagando entre as nações durante muito tempo como povo banido. Então eles estavam associando aos valores do mundo. Não é assim quando nós caminhamos na relação do trabalho, na relação da casa, na relação da escola, universidade, as pessoas que nós convivemos, a gente vai olhando a postura das pessoas, a gente quase se torna um igual, vai achando que aquilo é normal. E aí o que a gente faz? Muitas vezes, conscientemente ou inconscientemente, a gente traz para a igreja e começa a ter, levante dentro do contexto do corpo de Cristo, pessoas que pensam diferente e muitas vezes vão contra princípios bíblicos, porque ele assimilou tanto o valor do mundo que ele acha que a igreja tem que se adequar à nova cultura e à nova realidade. Nem tudo da cultura é errado, mas tem muitas coisas da cultura que são pecados. E a gente não deve assimilar. Não é porque o mundo está avançando e nos impondo padrões e valores que nós devemos aplicar esses valores para a nossa vida. Então o povo estava vivendo como verdadeiros zumbis, prisioneiros das ataduras no pescoço. Não é assim? A gente muitas vezes está andando, não sabe nem para onde que está indo. Quando a gente está com o smartphone, o que acontece, né? São coisas que a gente fica o tempo todo atento, né? Está próximo de sinal de celular, né? Uma antena próximo, a gente fica em volta, vai andando até onde o sinal ainda capta. E algumas vezes também a gente fica atento para ver como é que está o sinal da bateria, né? A gente não quer perder a conexão. E quando a gente vê aqui Isaías mostrando essa perspectiva de zumbi, é que muitas vezes nós estamos andando de um lado para outro, mas não sabemos para onde vai. A gente pensa que está conectado, mas nós não temos direção. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Irmãos, nós temos que pagar o preço de sermos discípulos do Senhor. Você pode ter certeza que você pode ter o maior bem que você gostaria de almejar nesse mundo. Mas se não tiver a marca e os valores da cruz de Cristo, no eterno você vai viver longe da presença de Deus. E será um caminho sem volta. Eu lembro que uma vez eu vi um documentário onde um homem muito rico, ele colocou no seu testamento que ele deveria, quando morrer, ele queria ser enterrado com a Ferrari, uma Ferrari que ele tinha. E assim foi feito o desejo dele. Cavaram um buraco grande, colocaram a Ferrari e colocaram eles sentados com cinto de segurança. Eu fiquei pensando, né? Onde que ele vai com essa Ferrari, né? Eu pastoreei uma igreja onde um diácono tinha uma Ferrari. E um dia ele me chamou para dar um passeio na Ferrari dele. Gente, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, mas aquele cinto abraça você, né? Aquela banca abraça você. Quando estava por volta de 180 km por hora, até eu falei: meu irmão, eu almejo a volta de Jesus, mas não precisa abreviar, não. Param, não, pastor, é seguro. Eu falei: que seguro? Tem muita gente que já morreu dentro de uma Ferrari. E aí eu fico pensando, gente, o que essa pessoa construiu na mente dele, achando que se ele morresse, ele ia levar o seu bem. Tudo vai ficar para trás. Tudo que você tem de bem vai ficar para trás, o próximo que vai usar. As pessoas são mais importantes.
do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que estruturas. O Senhor Jesus morreu por pessoa que tem gente, cheiro de gente e vontade de gente. Então, todos os nossos impulsos, as nossas vontades de compartilhar algo para alguém, é voltado para os valores eternos. Então, nós temos que nos libertar achando que a nossa vida é só vida de conquista de bens e prazeres. É lógico que você gostaria de ter um carro melhor, uma casa melhor, um certo conforto, não há nada de errado nisso, mas não colocar o seu coração nessas coisas. Porque a condição que Deus nos dá, em tudo que temos, deve se voltar para fazer com que a glória de Deus seja estendida a todos os lugares. E não ficar preso a essas coisas que nos levam cada vez mais distante de Deus. Então, Isaías, ele mostra aqui que o questionamento, o que tem nos prendido, o que nos atrai tão fortemente, que não nos permite nos libertar dessas coisas que nos atraem, e a gente pede a cosmovisão de que o mundo é muito maior do que o que nós conseguimos enxergar. A gente tem que enxergar mais do que a nossa vista consegue enxergar. A gente tem que fazer com que o mundo conheça a glória de Deus. Nos lugares próximos, nos lugares distantes, como nos lugares mais distantes da face da terra, nós temos que ser a mensagem do reino de Deus ambulante, porque quando somos alcançados pela graça de Deus, o ambulante, assim, ontem ele monta uma barraca aqui, aí ele desmonta a barraca, outro dia ele monta a barraca ali, então ele todo o tempo ele está andando para lá e para cá e está vendendo o seu produto. E quando nós estamos caminhando, irmãos, todo lugar que nós andamos, nós devemos missionar as verdades de Deus. Devemos missionar a virtude, como diz Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? As virtudes, a excelência moral, o caráter de Deus ao mundo, por sermos povo de Deus. Nós devemos mostrar para o mundo que a única alternativa que eles têm é a cruz. E quando a gente olha para o povo brasileiro, é muito interessante, que eu penso que o povo brasileiro, eles não perdem, muitos deles não perderam a fé. O que eles perderam é o verdadeiro objeto da fé. Porque, de alguma maneira, eles têm fé em alguma coisa. A gente tem que levar as pessoas a entenderem que a vida dela não é o que eles pensam, o que eles creem. Mas a vida dela é fundamentada naquilo que é verdadeiro. Naquilo que traz uma transformação de vida. Nós não podemos ficar a cada dia, a cada momento vir à igreja e ficarmos isolados desse mundo, encapsulados, achando que a mensagem do reino de Deus somente é restrita a nós que aqui estamos. Onde vamos, devemos missionar a verdade de Deus. Não se preocupe quem vai converter o evangelho, porque nós não temos a capacidade de converter ninguém. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade, porque ela também não existe. O seu papel é missionar a glória de Deus. E cabe a Deus, dentro da sua soberana vontade, converter a quem que Ele deve converter. Se a gente participa desse processo, louvado seja o nome do Senhor. Por fazer parte da história de transformação de vidas, pessoas que de alguma maneira, na minha participação, Ele converteu o Evangelho. E não chama, é meu filho na fé, porque... eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que se você acha que é pai, você deve se crucificar, morrer e ressuscitar, né? Você é um privilégio em participar dessa toda essa história. Como também nós vamos ver que o versículo de número 6 nos traz sobre o conhecimento e saber quem de fato é Deus. Olha o texto. Por isso, o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberá quem fala, eis-me aqui. Então, eles viviam numa condição difícil, porque falava que amava a Deus, falava que andava nos preceitos de Deus, nos caminhos de Deus, e aí, quando eles buscavam outros caminhos e perdiam e eram aprisionados, o exército vitorioso falava assim: vocês não falam tanto de Deus? Vocês não falam tanto da grandeza de Deus? Onde está o teu Deus? Quando você olha o Salmo de número 42, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Quando irei me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente:
o teu Deus onde está? E aí eles começam, os filhos de Coré, a trazer na memória, né? Quando ia para a casa de Deus e louvava a Deus. Então eles derramavam em lágrimas, eles traziam na memória, e eles falavam, olha, como a corça. O que é a corça? É um animal que ao fugir do seu predador, correndo, fugindo, porque o seu predador o pegasse, ele seria morto. E aí a corça corre, e depois de muito cansada e fadigada por fugir do predador, ela cava um buraco para buscar as correntes das águas, para saciar a sede, para novamente sobreviver e continuar a sua vida. Então os filhos de Coré falaram assim, como a corça corre, eu quero suspirar por Deus. Porque eu sei que o estar na presença de Deus é aquele que sacia a nossa vida, a nossa história. Mas para nós desfrutarmos dessa grande bênção, dessa grandeza, irmãos, nós temos que saber quem é Deus. Você não vai saber quem é Deus gastando 5, 6 horas nas redes sociais, não. Você não vai saber quem é Deus falando mal do irmão, participando de intrigas. Você não vai saber quem é Deus em meio a pessoas que não importam da existência de Deus. Você vai saber quem é Deus na palavra dele. Você vai saber quem é Deus, você ficar próximo de quem busca Deus a sério. E aí a gente vê o texto relatando, né? Onde mostra que, portanto, o meu povo saberá o meu nome, portanto, saberá naquele dia que eu sou e o que eu falo, eis-me aqui. Para sabermos quem é o nosso Deus, a mensagem que isso implica, nosso envio, aonde quer que formos, devemos transmitir a mensagem da salvação. Mas a gente tem que ter vida com Deus. Não concordo quando eu ouço bastante pessoas dizerem, eu não tenho tempo. Talvez você tenha dito isso algumas vezes. As grandes pessoas que fizeram história nesse mundo, elas tiveram 24 horas como você. Quando você diz que não tem tempo, a verdade é, isso para mim não é prioridade. Quando você não diz que não tem tempo para orar, você de fato está dizendo, a oração não é importante. Quando você não lê a Bíblia, você está dizendo, a leitura da Bíblia não é importante. São coisas básicas. Uma vivência de intimidade com Deus é algo simples, que todos nós estamos cansados de ouvir e de participar. E podemos participar de forma de grande alegria. Eu estava compartilhando com alguns irmãos, né, com a experiência que eu tive na Coreia. Uns irmãos me chamaram para uma reunião de oração. Já durante o horário normal, a maioria dos crentes não vão para a reunião de oração. Agora, chamar uma reunião de oração na madrugada, eu falei, vai ter uns gatos pingados lá. Pensei comigo. Cheguei numa igreja, 5.000 pessoas. Era o templo, só cabiam 5.000 pessoas, e tinham 5.000 pessoas. Fizemos um momento devocional. Saiu, depois do momento de oração, saiu 5.000. Vamos continuar a oração. Eu falei, vai ter só o pessoal que chegou atrasado. Entra mais 5.000. Aí, depois de um tempo, sai 5.000. Entrou mais 5.000. Já estava 15.000 pessoas. Aí, depois de um tempo de oração, ele sai e entra mais 5.000. 20.000 pessoas na madrugada orando. Quando, depois de participar de 4 reuniões de oração e 20.000 pessoas, quando eu fui para o lado de fora, tinha umas 3, 4 vezes mais do que os 20.000, esperando para os próximos momentos. Mas aí você vai ver a diferença que a gente pode fazer nesse mundo, quando o povo de Deus se dobra diante de Deus. Eu via placas indicativas dizendo, proibido orar e jejuar mais do que 30 dias. Proibido orar e jejuar mais do que 30 dias. A diferença está naqueles que investem, não é gastar tempo em oração e gastar tempo na leitura da Bíblia, é investir em tempo de oração, investir tempo de leitura da palavra. Você tem que achar o seu tempo. Eu comecei a pensar alguns anos atrás, qual era o melhor horário para mim, o mais produtivo, o que a minha mente estaria mais descansada. Eu descobri que é logo de manhã, onde não tem ninguém me ligando, não tem ninguém me abordando e me atrapalhando. E uma coisa que eu fiz, eu comecei a trabalhar com o meu Isaac. Sabe o que é o Isaac? É o smartphone, né?
colocava ele longe, de cabeça para baixo, para as notificações ficar aparecendo, porque o olhar da gente, a gente, né, olha e desvia. E eu falei assim, gente, vou ler a Bíblia, vou orar, vou ler um livro, depois eu começo a minha atividade. Foi a disciplina, né? A disciplina que eu desenvolvi para me aproximar mais de Deus. Você deve achar os seus caminhos, o seu momento. Não diga que tem tempo, a gente tem que saber quem é Deus, porque quando a gente sabe quem é Deus, a gente vai então começar a fazer uma diferença, ter os pés formosos. Olha o que diz o versículo número 7, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam o quê? Boas novas. Olha o texto, versículo 7 da sua Bíblia. Que faz ouvir o quê? A paz. Que anuncia o quê? Coisas boas. Que faz ouvir o quê? A salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Esses são os pés formosos. São pessoas que vão caminhando e vão deixando marcas. Nós caminhamos e devemos deixar marcas. Esses pés formosos aqui apresentados, dizendo que onde a gente caminha, a gente deixa marca que vai perpetuar. E eu queria finalizar deixando algumas aplicações nessa noite. Primeiro, as nossas pegadas devem deixar para trás mensagens que transformam a vida de pessoas. Porque a gente está andando e está caminhando e a sua marca a sua caminhada vai deixar marcas. E o que nós estamos deixando onde nós estamos caminhando? Quando você vai em algum lugar, você vai numa farmácia, você vai num posto de gasolina, vai no supermercado, vai no seu trabalho, relaciona com um monte de pessoas. Se alguém for lembrar de você, que marca que aquela pessoa deixa? O que você deixou para alguém que está observando? Onde você vai, o que caracteriza a sua vida, a sua história? Quando alguém olha para você, vê o quê? Segundo, as nossas conversas atuais, nos corredores e nos bastidores, devem destacar os valores da fé cristã. Onde nós conversamos, quando nós estamos conversando no pós-culto ou em outros lugares, nós temos que transmitir para as outras pessoas os valores do reino de Deus, irmãos. Eu sei que muitas vezes eu gosto de falar de churrasco, de um futebol, é normal isso. Mas por que nós não compartilhamos e não dedicamos o nosso tempo aos valores do reino de Deus, a gente trocar informações e sermos bênção mutuamente? Quando a gente compartilha, a gente cresce. Não somente você fala daquilo que você está experimentando na sua relação com Deus, como também a gente ouve daquilo que Deus está falando na vida das pessoas. E isso vai gerando nas pessoas uma bênção, porque quando nós estamos unidos, nós estamos trazendo vida para as pessoas. A gente tem que vir à igreja, tem que estar em comunhão, porque quando nós vimos a igreja, nós somos bênção na vida dos outros, os outros devem ser bênção na nossa vida. O isolamento não funciona para o crescimento do corpo de Cristo. Terceiro, os nossos rastros nas redes sociais devem refletir quem nos chama... Os nossos rastros nas redes sociais devem refletir onde está o nosso coração. Como tem sido a sua postagem? Eu lembro que eu estava conversando fui levar um telefone da minha filha para consertar, e aí uma moça sentou do meu lado, comecei a dialogar, e ela era diretora para a América Latina de uma grande empresa de smartphone no mundo. E aí, dialogando, ela trabalhava no recurso humano, eu falei, como é que você faz o processo seletivo das pessoas que querem trabalhar nessa empresa, na sua empresa? Porque normalmente o homem, né, veste uma roupa, faz a barba, arruma um cabelo, né? A mulher também arruma um cabelo, vai num salão, faz a unha, entre outras coisas, veste um vestido de uma boa apresentação, e aí tem aquela conversa, as perguntas básicas. Ela falou, não, eu faço tudo isso, mas hoje eu tenho uma ferramenta muito mais eficaz do que esses diálogos assim. Aí eu perguntei a ela, mas que ferramenta é essa? Ela falou, as redes sociais. Quando alguém quer entrar na minha empresa para trabalhar, eu vou nas redes sociais da pessoa. Lá ela é o que ela é. Lá eu fico sabendo quais são os seus amigos. Eu sei quais são os comentários que ela posta e o que as pessoas comentam sobre ela. Ali ela transmite, através das plataformas digitais, de forma virtual, o que está dentro do seu coração. Eu sei o que ela é nas redes sociais. E aí eu fico pensando, irmão, se alguém visitar as redes sociais, a sua rede social, o que as pessoas vão ver? Se você diz que ama a Deus, e nós adoramos a Deus um pouco antes, através de cânticos,
Se alguém olhar para a sua rede social, vai ver se de fato você ama a Deus, se você está expressando através das plataformas digitais, através do Facebook, através do Instagram, do Twitter, entre outras plataformas. Quando alguém olha para lá, vê o quê? E aí eu comecei também a fazer o seguinte, eu comecei a olhar a rede social dos candidatos ao campo missionário através da PMT. E comecei a ficar impressionado. Alguns boas impressões e outras nem tantas. Irmãos, é muito fácil ser crente aqui. Vamos orar, todo mundo normalmente abaixa a cabeça. Vamos ler a Bíblia, abre a Bíblia. Vamos cantar, canta. Mas quem é você? A única pessoa que sabe é Deus, porque Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que passa no nosso coração e nossa mente, as nossas motivações. E nós precisamos esquadrinhar o mais íntimo do nosso ser para ver onde nós estamos pecando e onde nós podemos corrigir a nossa vida. Então, se a gente quer ser o pé formoso, a gente deve esquadrinhar o nosso ser. Queremos ver pessoas que deixaram marcas, vejam seus rastros, não de cargos que assumiram na igreja no decorrer da sua vida cristã, mas de pessoas que viveram refletindo o caminho da cruz de Cristo. Alguém que olhar para a sua vida, para a sua trajetória, vai dizer, esse aqui caminhou nos valores da fé cristã. Esse aqui refletiu a grandeza de Deus. Onde nós pisamos, nós deixamos marcas que perpetuam. Onde nós pisamos, nós deixamos marcas que perpetuam. E qual é a marca da sua caminhada? Alguém olhar para a sua vida, o que você está deixando de legado? Eu estava conversando com um soldado croata, lá na Croácia, e perguntando ele, olha, ele estava relatando que ele estava num bunker, combatendo os soldados da Sérvia. E eu falando para ele, qual era a sensação que você tinha numa zona de guerra, numa zona de combate? Você tinha medo, você tinha pavor, havia alguma tristeza, alguma angústia? Ele falou assim, não, eu não tinha esses sentimentos, não. A minha preocupação era ficar o tempo todo, porque meu inimigo estava na minha frente. E eu tinha que observar, porque qualquer movimento poderia ser o meu inimigo. E eu tinha que atacá-lo, porque se eu não atacasse, eu seria atacado. E se ele me vencesse, o próximo passo é chegar próximo à minha família e fazer todo tipo de atrocidade. Então, eu era uma barreira entre o meu inimigo e a minha família e o meu povo. E ali, muitas vezes, eu ficava na escuridão, relatava ele. E ficava ali, aposto, isolado, sem comunicação com ninguém, na escuridão, porque não podia ter luz, para não identificar ao meu inimigo que havia alguém da oposição ali, do inimigo. Mas eu falei assim, você não sentia nada? Aí, por um instante, ele parou e ele disse o seguinte, olha, teve um dia que eu senti uma angústia muito grande no meu coração. E eu não sabia explicar por que eu estava angustiado, por que eu estava sentindo aquilo. E naquele momento eu estava ali olhando para todos os lados, e por um momento eu olhei para o chão. E eu olhei para o chão e vi um papel no chão. E por um instante eu fiquei olhando aquele papel e perguntando, o que está escrito nesse papel? E ali ele ficou naquela interação, né, entre ele e o papel. O que está escrito? Eu vou saber ou não vou saber? E aí, pela curiosidade, ele falou assim, não, eu quero saber o que está escrito naquele papel ali. E ele pega uma lanterna, tentando esconder o máximo possível, para não mostrar a sua localização. Ele chega para aquele papel que estava ali no chão, ele pega aquele folheto e lê. Sabe o que estava escrito no folheto? A minha paz vos dou. Numa zona de guerra, no fronte de batalha, num bunker, ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Eu ouvi dele a história da sua conversão, mas eu tenho uma pergunta que eu não tenho a resposta até hoje. Quem foi o pé formoso que deixou aquele folheto lá? Talvez essa pessoa que foi o pé formoso, talvez não saiba que as pisadas dele, naquela localidade, gerou para o eterno a transformação da vida de um soldado. Então, onde nós caminhamos, onde nós andamos, as nossas marcas perpetuam.
E nós devemos deixar marcas que venham perpetuar a transformação de vida de pessoas. E agora, esse soldado convertido, tendo a sua família, o filho dele também converte ao Evangelho e hoje é pastor na Croácia. Irmão, só quem ama a Deus, quem tem comunhão com Deus, em meio à adversidade, sabe quem é Deus e como se comportar, e não negociar valores. Onde ele vai, a despeito do sofrimento e da dor, ele está lá mostrando a glória de Deus. E por fim, eu lembro um relato que, conversando com um chinês, ele foi preso porque ele pregava o Evangelho. E ele falou que ele estava, depois que ele pregou um determinado momento no Evangelho, ele foi preso. E ele estava na cela, algemado, somente com a roupa íntima, algemado as mãos para frente e as pernas para frente. Ele falou que sofria no piso frio, sofria muitas dores. Sofria muitas dores por causa da posição. E o pessoal que estava nas celas em volta zombavam dele. Você não está falando tanto de Deus, Deus não está vendo o seu sofrimento. E ele falou que no momento de dor, de sofrimento, ele poderia questionar por que Deus não libertou, por que Deus não aliviou daquele momento que ele estava vivendo. E ele relata que naquele momento de maior dor e sofrimento, o que veio no coração dele foi um cântico que muitos de nós conhecemos, que diz: a paz de Deus, né? Mais perto quero estar do meu Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Porque a intimidade com Deus alivia o sofrimento, porque Deus se faz presente. Agora, onde nós caminhamos, irmãos, vamos fazer com que as nossas marcas mostrem essa grandeza de Deus. Vamos fazer com que os pés formosos tragam a salvação para a vida das pessoas, traga as boas novas, e que o Senhor nos ajude no cumprimento dessa missão. Oremos. Pai, muito obrigado por Tua palavra, obrigado pela experiência aqui relatada por Isaías, onde gesta no coração do povo do Senhor um desejo deles reposicionarem as suas vidas, as suas próprias histórias e mostrar a grandeza do Senhor, para que onde eles vão, com quem eles falam e onde eles pisam, possam ser pés formosos que venham transformar vidas. Faça com que essa igreja, os irmãos que compõem essa igreja e os irmãos que estão também visitando, possam entender aquilo que o Senhor requer de mim como de todos nós aqui. E que possamos, ó Deus, confessar os nossos pecados quando nós erramos os padrões estabelecidos do Senhor para as nossas vidas. Nos traga para o centro da Tua vontade, para nós não pecarmos contra Ti. E que possamos sentir privilegiados de fazer parte da história que o Senhor constrói na vida de muitos que estão próximos, como também na vida de muitos que estão distantes de nós. Para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.